Com 346 votos, a Câmara derrubou a urgência do IOF. Ainda não há data para votar o mérito do texto que derruba o aumento do imposto, mas a oposição mostrou força no plenário. E o Centrão deu recado direto ao governo. Nós vamos chamar a nossa repórter Berenice Leite, que atualiza essas informações. Hugo Mota tentou sair de presidente do povo contra a taxação de Fernando Haddad em nova derrota do governo, mas tomou checagem no X. Explica pra gente essa, Berenice. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tauane. Para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. Pois é, o presidente aqui da Câmara dos Deputados tomou uma checagem no Twitter, né? No X, antigo Twitter, a gente sempre fala Twitter, não tem jeito. E o que aconteceu foi o seguinte, ele usou as redes sociais, aí olha só o tweet dele, comemorando o placar largo de 346 votos, disse que essa votação foi um recado da sociedade e que a Câmara dos Deputados foi apenas um instrumento que ecoou essa demanda. No entanto, os usuários do X foram lá e lembraram de um projeto de lei que o presidente, hoje presidente da Câmara, Hugo Mota, protocolou já há algum tempo. E esse projeto de lei, ele autoriza parlamentares a acumularem aposentadoria com o salário de qualquer mandato eletivo, o que é vedado hoje. E aprofundaria o problema fiscal, exigindo um aumento de impostos, como a gente sabe, também cortes sociais. Bom, a internet está aí, né? E o print é eterno, as pessoas não esquecem. Mas trazendo então informações sobre essa aprovação, a gente lembra que isso já estava acordado numa reunião de lideranças que ocorreu alguns dias atrás, ainda na segunda-feira, na verdade, né? Teve a reunião de líderes e eles acertaram que aprovariam o mérito. Como eu disse ontem, a oposição tentou aproveitar ali o embalo para aprovar já o mérito também, né? Não só a urgência, mas o mérito. Mas não conseguiu. Tá aí as imagens, então, de deputados discursando, mas eu tenho um trecho aqui do líder do PL, que é o maior partido de oposição aqui na Câmara. E ele fez pressão ontem para que essa votação do mérito acontecesse. Vamos ouvir o que ele disse. O recado hoje foi dado de forma categórica para o desgoverno que aí está, para o ministro da Fazenda, que decidiu, neste momento de crise, sair de férias. Este ministro não tem nenhuma responsabilidade com o país. Ele só quer taxar, trazer novos tributos. Eles têm que aprender a cortar despesas, a reduzir gastos e ter responsabilidade com o Brasil. E não contente, a oposição pediu uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, hoje pela manhã. Essa reunião aconteceu, inclusive no departamento funcional ali do líder da oposição aqui da Câmara, do Zucco, deputado Zucco. E o que ficou acertado nesse encontro? O deputado, segundo o deputado Zucco, a promessa é de que amanhã haja uma nova reunião, aí sim, com todas as lideranças de todos os partidos, e o presidente da casa deve cravar uma data para quando ele vai pautar o mérito desse projeto de decreto legislativo que prevê a derrubada da medida provisória, ainda assinada na semana passada, que aumenta impostos para o trabalhador, recriando, na verdade, né, a cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E por que a oposição quer tanto uma data, né? Faz essa pressão? Justamente para articular aqui dentro e continuar com esse placar favorável para que, de fato, o projeto de legislativo seja aprovado e siga para a Casa Revisora, no caso do Senado. Ora, a ministra da Casa Civil, a deputada Gleisi Hoffmann, ela também já deu o seu recado, né? Ela disse que o governo não vai ter orçamento para pagar as emendas parlamentares caso o Congresso derrube essa medida provisória do governo. A gente vai seguir aqui acompanhando essa queda de braço, viu, Tauane, entre oposição e governo Lula. Volto com você. Obrigada, Berenice. Bom trabalho para você. É isso mesmo. Vamos seguir acompanhando e qualquer coisa te acionamos. Boa tarde. Bom, e para a gente falar desses assuntos, debater, estamos aqui com os nossos comentaristas do dia, dupla dinâmica hoje, agora aqui no estúdio falando com vocês. Boa tarde, sejam bem-vindos. Jorge Serrão.
Minha musa repórter, que alegria tê-la aqui apresentando o Jornal da Oeste. Vamos arrebentar nessa edição campeã de audiência. Tamo juntos. É isso aí, Serrão. E Bruno Musa também conosco, seja bem-vindo. Obrigado, Tawane. Sempre um prazer falar contigo. Já te disse isso pessoalmente. Serrão, falo toda semana. Então, um grande prazer estar aqui. Vamos adiante, que o Brasil não é para amadores, né? Não é mesmo? Você vê que até o Hugo Mota levou uma checada aí do Twitter, né, Musa? Mas tem também a questão que a Berenice citou, que a Gleisi Hoffmann já se manifestou, ela também se manifestou no Twitter dizendo que esse projeto contra o IOF não quer dizer que vai enfraquecer o decreto, porque ele ainda não foi aprovado, apesar de ter aí uma celeridade por parte do Legislativo. E também diz que isso não enfraquece essa relação entre o Legislativo e o governo e acrescenta que há outras medidas alternativas para arrecadação. Comigo ou com o Serrão, perdão? Com você, Musa. Vamos lá, desculpa. Bom, em meio a tudo isso que a gente está vendo, esse recado importante para o governo, eu acho que, de novo, é realmente importante, não podemos deixar passar em branco. A gente viu que uma base importante do próprio governo, que detém alguns números de ministérios significativos, votaram contra esse aumento do IOF, e vale a gente dar uma volta um pouquinho ao passado curto. Esse aumento do IOF foi feito para arrecadação. Uma hora depois do primeiro anúncio, eles voltaram parcialmente atrás e agora todo esse imbróglio. Ou seja, o problema estrutural não está sendo resolvido. Então o Legislativo foi lá e deu o recado. Não estamos felizes com isso. O Hugo Mota veio e falou frases que parecem muito bonitas e são, se olhadas de forma individual. Olha, o mercado não aguenta mais, não aguentamos mais pagar impostos, o governo precisa fazer a sua parte cortando gastos. Lindo, Hugo Mota, concordamos com absolutamente tudo. O grande ponto é que o mérito da questão não foi discutido, ficou em aberto para, pasmem, discussão depois das festas de São João e do Fórum Jurídico de Lisboa. Eles têm, obviamente, que tomar quentão, vinho, curtirem as festas de São João, enquanto nós aqui sofremos as consequências. Os políticos nunca sofrem as consequências na íntegra de suas ações. É por isso que eles têm essas ações que nós pagamos e eles se sentem, obviamente, totalmente livres para fazer o que querem pelo projeto de poder e a gente fica surfando aqui as consequências disso. Então, enquanto nós comemoramos, vale sempre deixar um pezinho atrás. Não é que o Legislativo está do lado do país, está do lado do bem. Não, são políticos que estão negociando as suas emendas parlamentares. Rapidamente aqui, o orçamento primário são 2,3 trilhões de reais. Por volta de 200 bi, ou seja, menos de 10%, são os gastos não obrigatórios. 200 bi de um orçamento de 2,3 trilhões. O resto é tudo gasto carimbado. Desses 200 bi para investimento, você retira ainda 50 bi, que é para emendas parlamentares. E é isso que eles estão discutindo. Ou seja, não é que ele recuou porque ele sabe que o aumento do IOF é horrível para o país e o que o governo vem fazendo é sim uma pataquada, desculpe o termo, para a economia, para a atração de investimentos. Não, o que eles estão fazendo é derrubar para gerar desconforto no governo para eles conseguirem ganhar as suas emendas parlamentares. Então, sim, temos que comemorar, mas a pressão tem que continuar, porque lá não tem bonzinho pensando no povo. Grande parte dos políticos tem a sua saga parasitária em cima do orçamento público, que é o nosso dinheiro. Então, mais pressão em cima deles, porque ali nós pescamos com pinça aqueles que nós podemos confiar. O resto está em jogo pelo nosso dinheiro, que é emendas parlamentares deles para se manterem no poder. Uma vitória, mas devemos seguir de olho aberto e não confiar que foi feito porque eles estão pensando na gente.